Olá, olá! Estou aqui com vocês para a gente continuar com Eletrônica Digital 1. Hoje eu vou entrar na parte de codificadores e decodificadores, que é uma parte que ainda a gente vai continuar apenas com análise de tabelas verdades, tirar expressões booleanas de tabelas verdades. E acredito que no vídeo anterior que eu postei a esse, eu devo ter falado sobre mapa de Carnot. Então ele também vai se aplicar, a essas situações aqui e vai nos ajudar a encontrar como construir, essas duas coisas aqui. Esse vídeo aqui eu vou focar mais em fazer análise, dos problemas que vão nos apresentar. E, bem, como a gente vai construir a tabela verdade desses problemas. Esse é o foco desse vídeo aqui. Então vamos lá, codificadores e decodificadores. Em geral, essas duas coisas, os codificadores e os decodificadores, eles têm uma função pra gente. Eles são algo que vai pegar uma informação ou um conjunto de sinais organizados e vai transformar numa informação que aquele conjunto ou aquela informação representa, só que de outro tipo. Por exemplo, a gente tem 1, 0, 1 em binário, isso aqui vai ser 10 em decimal. E a ação, a coisa, o dispositivo eletrônico que a gente vai usar para passar deste sinal aqui para este sinal aqui, ou o caminho invertido também, vão ser esses codificadores, esses codificadores, esses decodificadores. Aqui embaixo a gente tem a definição dos dois. Vamos lá. Um codificador, ele pega qualquer código, ele faz a conversão de um código binário para qualquer outro código, base numérica, qualquer outro tipo que não seja binário. Então, neste caso aqui, ele faria a conversão, por exemplo, de que 1, 0 em binário é igual a 2 em decimal. Já um codificador pega qualquer base numérica, qualquer código, qualquer número, qualquer conjunto organizado de sinais ali e transforma em um código binário. Então, um codificador pega que 6 em decimal vai igualar a 1, 1, 0 em binário. Essa é a principal diferença desses dois. Aqui temos uma carinha de como seria um decodificador. Simplesmente um circuito integrado com os pinos de entrada, que ele está chamando de A aqui, e isso vai até quantos A a gente precisar. E vai ter vão ter M saídas aqui, que elas vão representar nossos números, os sinais que vão representar a base que a gente converteu de binário. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de binário. Então esse CBA aqui, esse conjunto aqui é um binário. E a gente tem aqui do lado a contagem, a informação convertida em octal. Cada uma dessas saídas aqui, representa um número em octal. Então, o O0 aqui, é o número 0, o O1 é o número 1, o O2 é o número 2 e por aí vai. E note, vamos fazer a contagem aqui, dos binários que tem aqui. Temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E note que a gente só está ativando as saídas, que tem relação com o número do binário que a gente está enfiando aqui dentro dessa tabela verdade. Então, quando a gente tem C igual a 0, B igual a 1 e A igual a 1, a gente tem em binário 0, 1, 1, que é para a gente ativar o nosso octal 3. Então, este número aqui equivale a 3 em octal. Aqui embaixo, a gente vai entrar em outra coisa que é meio longe do que a gente acabou de ver, que é o enable. O enable, ele é uma entrada que ele é bem comum da gente encontrar em qualquer circuito que a gente for utilizar. E o enable, ele vem, tá até escrito aqui da palavra habilitar, habilitação. E o enable simplesmente serve para a gente desligar ou ligar o nosso circuito. Geralmente, esse é o uso dele. Então, aqui do lado na tabela verdade, note que a gente tem duas situações aqui, ó.
com um enable, perdão, para cada duas situações aqui que a gente tem com A e B, então aqui ó, A igual a 0, B igual a 0, a gente tem aqui ó, essas 4 situações, a gente tem a situação com um enable ligado e com um enable desligado. Eu quero que vocês prestem atenção nesses nesses 3 aqui, em que o enable está ligado. Note que só com um enable ligado, o sinal está passando um 1 como resultado. Em todos os outros, em que o enable está desligado, o resultado é 0. E nesse aqui, ó, mesmo com o enable ligado, é 0. Então quer dizer que essa é o resultado mesmo da nossa tabela verdade. Então todas as situações em que o enable está zerado, é o circuito desligado. Todas as situações em que o enable está 1, é o nosso circuito permitido para funcionar. O enable, o professor deu o exemplo na aula, é basicamente o não te perguntei nada ou eu te perguntei. O enable ele basicamente faz o circuito funcionar ou não, faz o circuito nos dar informação ou não. Aqui embaixo temos como ele é incluído em alguns circuitos. Temos um circuito de, não sei que circuito é esse na real, mas perdão, é o que a gente acabou de ver, de binário, né, para octal, que nos dá um sinal separado para cada número de octal. E a gente tem aqui, ó, essa é a parte de informação, essa que eu circulei em vermelho, essa que eu vou circular em verde é as saídas, né, que nós temos, e que eu vou circular em magenta aqui, que já está circulado em vermelho, quadriculado em vermelho, é o nosso enable aqui, né, essa é a nossa entrada dos enables. E eu quero que vocês notem que a gente vai ter maneiras diferentes de construir as tabelas verdades em relação a esses enables. A gente vai começar a utilizar um conceito que eu acredito que falei na aula passada, que é irrelevante, que é quando não importa o sinal das coisas. Então temos aqui, eu quero que vocês notem que nessa situação que a gente está analisando aqui, a gente tem 3 enables diferentes e vamos olhar. Quando a gente tem o enable 3 aqui ligado e todos os outros como 0, ele vai responder ao código, a entrada, belezinha, vai responder tudo certinho. Se a gente tiver o E1 barrado aqui ligado, não importa o valor de x2, não importa o valor de E barrado 2 e nem de E3, não importa os valores dele, porque vai estar desabilitado com tudo no nível alto. Se o E barrado 2 estiver ligado, não importa o valor de E1 barrado, nem o valor de E3, porque vai estar tudo desabilitado e todas com nível alto. E se o E3 não estiver ligado, não importa o valor, vai estar desabilitado. Então a gente vai começar a utilizar bastante essa parte de não irrelevante, né? A gente não precisa analisar as outras situações em que o E barrado 1, por exemplo, é igual a 1, e todas as situações em que isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 0, isso aqui é igual a 0, 0, não importa essas situações pra gente, ela não altera o nosso resultado. Aqui embaixo temos uma tabela verdade de um decodificador de BCD para decimal e sem enable. Sem enable, a gente então quer dizer que ele vai estar sempre respondendo às entradas, perdão. E o BCD, ele é o binary, espero que eu saiba escrever ainda, binary coded decimal. Espero, nossa, eu estou dizendo cruzado que é isso. Mas basicamente um BCD, ele é um binário em que ele funciona igual numa posição de decimal. Então, por exemplo, se a gente tem o número 10 em decimal, a gente representaria em BCD cada casinha aqui de forma separada, cada casa do decimal de forma separada. Então a gente teria primeiramente 0, 0, 0, 0, isso aqui representa o 0 do nosso 10, e 1, 0, 0, 0, que representa o 1 do nosso 10. Então cada binário aqui, ó, esses dois são separados, cada binário ali representa um número do nosso decimal. Beleza, tendo esse contexto, vamos analisar aqui a tabela verdade. Temos agora uma outra maneira da gente escrever uns e zeros, que é L e H. O L vem de low, ou baixo, né? Aqui está escrito, né? Nível de tensão baixo. Ou high,
o H, né, vem de high, que é nível de tensão alto. Ou seja, a gente pode falar que o low é igual a 0 e o low aqui, e o high aqui é igual a 1. Então quando tá no L representa o 0, é isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma situação de decodificador de BCD, e um BCD, ele igual num bagulho decimal, na base numérica de decimal, na base 10, ele só vai até o 9. Ele vai de 0, 0, 0, 0, opa, 0, 0, até 9, que eu esqueci como é que é. Acredito que seja assim. Vai até 9. Não, perdão, tá aqui, né? Tá aqui na minha cara. Vai até, 9. Então, a gente, nessa situação aqui, ó, a gente não vai considerar nenhuma dessas outras situações aqui, em que passam, né, do número 9 em relação a binário. E a análise que a gente vai fazer dos codificadores aqui, né, perdão, do decodificador de BCD para decimal vai ser igual aquele do binário e octal que a gente fez lá em cima. Quando todos esses aqui estiver ligado, apenas o O0 barrado aqui vai ligar. Se a gente tiver esta situação aqui, né, a segunda situação, só o O barrado 1 vai ligar, e vai assim por vai. E para fazer a análise, né, dessa tabela verdade, para a gente construir o nosso circuito, vai ser exatamente como a gente vem construído. Para cada uma dessas barragens aqui que a gente está fazendo, perdão, para cada uma dessas saídas que a gente está analisando aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui igual a, e todas as situações que dá 1. Uma coisa que ajuda bastante é que os nossos, como cada uma das situações só vai dar 1 para uma saída, então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, perdão, o O barrado 0 só vai ser ligado, né, só vai retornar 1 nessa situação, então a gente pode basicamente copiar a situação ali, A, B, C, D, e barrar, né, todos que tiver em low, todos que tiver em 0. Então, barrado, 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 barrado. Então, os decodificadores aqui são legais, né, quando tem uma saída para cada informação, e fica mais fácil de fazer os mapas, as simplificações e fazer os circuitos em geral. Aqui a gente tem o tal circuito de decodificador de BCD para decimal sem enable, né? A gente explicou enable, esse aqui não tem um enable. Aqui embaixo temos, né, como seria a carinha dele no circuito integrado. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem um decodificador de Gray para binário. O Gray, eu quero corrigir o que eu falei, acredito que no primeiro vídeo, né, de introdução. O Gray, ele não é uma entrada, perdão, ele não é um tipo de informação feito para criptografia. Ele não é para criptografar binário. O Gray, só a título de curiosidade mesmo, o Gray, ele serve para que a diferença de um número para outro seja de apenas um bit. Então, números supostos aqui não são números reais. Para eu, por exemplo, no binário, o número, este binário pro próximo, né, o 3 pro 4, a gente vai ter que alterar um binário aqui, outro binário e outro binário. A gente tem 3 binários alterando pra gente representar 4. No Gray, agora que não é uma situação, não é um número real, é um número que eu tô tirando da minha cabeça mesmo. A gente teria, por exemplo, o Gray, o 3 representado como isso aqui, e o 4 a gente só precisaria alterar um bit. Então, sei lá, 4 a gente altera só o último ali, sabe? Então o Gray e a utilidade, né, disso aqui é para ter menos risco de ter sinal, mostrar sinal falso, né? Na hora de ficar alterando 3 sinais diferentes, o nosso circuito não respondeu um sinal que não deveria estar respondendo. Só a título de curiosidade mesmo. E aqui embaixo a gente vai ter que fazer um decodificador de binário para Gray. Eu sei que tá ao contrário aqui, fica confuso na nossa cabeça. Isso até fez que a gente, né,
tenha feito isso aqui, né, essa atividade do professor de binário para gray, beleza? Mas o que a gente quer é um decodificador. Então tudo isso aqui é binário e o resultado aqui vai ser gray. E aqui, né, não é dor de cabeça a gente preencher a tabela verdade. A gente só precisa achar, né, nesse caso aqui, né, os valores de gray e só atrelar a cada situação aqui de binário. Aqui eu poderia só copiar aqui, né, no caso. E aqui notem, né, aquela coisa que eu falei, a diferença de um binário, né, em gray para outro é apenas um bit. Então apenas um bit se altera para mostrar outro número. Legal. A ideia, né, pra gente solucionar isso aqui, porque isso aqui não é uma tarefa, né, não tem uma atividade na tela, no caso, para fazer, mas seria, né, a gente fazer a nossa tabela verdade bonitinha aqui, botar todas as situações que a gente tem, e no final a gente fazer para B3, para B2, para B1 e para B0 os seus circuitos, exato, seus circuitos em relação às expressões booleanas que a gente conseguir tirar deles. Aqui embaixo a gente tem uma coisa que é bem interessante da gente saber, né, utilizar. Calma aí. Que é bem interessante a gente saber utilizar, que são esse circuito que transforma de binário para um segmento, para um display, né, de 7 segmentos. O que é um display de 7 segmentos? Se vocês têm, né, calculadora, ou se vocês já viram aqueles despertadores que tem aquelas que tem isso aqui, né, como número, isso aqui é um display de 7 segmentos. Temos 7 segmentos, e esses 7 segmentos a gente usa para representar todos os 10 símbolos que a gente tem em decimal. Então, por exemplo, o número 0 a gente representa dessa forma aqui. A gente, né, por exemplo, deixando em vermelhinho essas coisas aqui. Para representar um 9, a gente liga só estes daqui. Opa, aí. Pra gente representar o 8, a gente liga todos, né? Que aí fica desse jeito aqui. Então, a ideia desse decodificador, né? Ele pega binário e bota para um 7 segmento. É da gente ter esse controle aqui, né? Ter uma maneira de representar visualmente o número em binário. E aqui embaixo... Opa! Aqui embaixo temos como é um display de 7 segmentos. Em geral, ele é só um LED, né, um LED e resistência. É só isso que ele é. E aqui embaixo a gente tem a tarefa, né, a atividade de a gente concluir, né, da gente fazer essa tabela verdade aqui. E caso vocês tenham a paciência, fazer o circuito disso aqui funcionando bonitinho. Eu não vou fazer o circuito agora, eu espero que eu consiga fazer num outro vídeo, pra gente realmente ter, né, um reforço bem grande de usar mapa de Carnot e simplificação booleana. Mas aqui, ó, vamos fazer os três primeiros números, que eles são pra gente ter uma ideia do que a gente tem que fazer. Vamos lá, aqui nessa tabela aqui, a gente tem de 4 entradas. 4 entradas é 2 elevado a 4. Isso aqui nos dá 16 possibilidades de resultados que a gente tem que colocar aqui. O professor fez com que a gente não utilizasse todas, porque a gente não tem todos, não tem como representar tudo aqui de uma forma convencional, né, mostrar os números de uma forma convencional. Então, a análise, caso eu vá fazer essa atividade futuramente, a análise vai parar nessa parte aqui. Então, daqui para baixo eu vou ignorar, porque já passamos, né, dos números que a gente tem. Vamos fazer só esses 3 primeiros aqui. A, B, C, D. Quando tá tudo zero, em binário, isso aqui significa zero. Pra gente fazer um zero no segmento display, a gente vai ter que ligar o A. O A. Será que eu tenho uma balde de tinta? Seria da hora se eu tivesse, hein? Ó. Então aqui, ó, a gente tem que ligar o A, o B, o C
o D, o E e o F, para a gente representar algo que se parece com um zero aqui. Então, fazendo agora a tabela, né, mexendo na tabela verdade, a gente tem que ligar o 2, o A, o A, o B, o C, o D, o E e o F. E o G fica desligado porque o meio não pode ligar pra gente fazer o nosso número zero, né? Agora para a próxima situação ali. Essa situação aqui em binário é o número 1. E o 1 no segmento display a gente geralmente representa dessa forma aqui: o B ligado e o C ligado. Então, esse aqui é o mais simples. A gente só precisa ligar B e C. E o resto a gente deixa desligado mesmo. 0, 0 e 0. E por último aqui na nossa análise deste vídeo, o 2. Para a gente fazer o 2 no segmento display, a gente vai ter que ligar o A, o B, o G, o E e o D aqui. Aqui temos o nosso 2. E pra gente, né, como eu acabei de falar, pra gente fazer o nosso 2, a gente vai precisar ligar A, o B, o C não liga, então deixa zerado, o D liga, o E liga, o F não liga e o G aqui liga. E a gente vai fazendo isso para cada número. Pro 3 a gente apagando aqui. Pro 3 a gente vai ter que ativar esses números aqui, né, que tá na tela. O 4 a gente vai ter que pintar de outra forma. A gente vai fazendo isso para cada situação e depois usa mapa de Carnot, usa simplificação booleana, usa análise da tabela verdade para a gente tirar um circuito disso aqui e fazer funcionar no Logicsim, fazer funcionar num diagrama bonitinho aí. Aqui embaixo, né, caso vocês queiram já montar um circuito, temos cada expressão booleana de cada segmento aqui, né, de cada bolinha, pra gente fazer o circuito. Então, se você tiver a paciência, tiver a vontade, faça aqui esse circuito bonitinho. Eu vou fazer depois esse circuito em um outro vídeo, espero. E lá, quero ver se a gente faz isso aqui funcionar bem bonitinho. Aqui, a título de curiosidade, a gente tem a representação de, né, bem o comercial, né, o que a gente tem normalmente para utilizar. Se eu não me engano, foi o que a gente recebeu do professor nas aulas. Então temos aqui a entrada BCD, né, que vai de 0 a 9 em binário. Temos a parte dos segmentos aqui, né, que são conexões com os LEDs, né, que vão ligar. Temos as saídas, que vão indicar qual dos LEDs tem que ligar. E tem aqui essas 3 outras entradas aqui, nessas 3 outras coisas aqui, que fazem outro tipo de trabalho que eu não fui a fundo até agora para saber exatamente o que é. Mas, estão aqui, funciona, é assim que é a título de curiosidade, visualmente, tudo isso aí funcionando pra gente. E agora, a gente vai entrar para codificadores. Os codificadores fazem exatamente a mesma coisa que a gente vem falando dos decodificadores, com a diferença que as entradas agora vão ser as bases numéricas qualquer, as informações qualquer, os sinais organizados qualquer. E a gente vai ter, né, retornando pra gente um binário, né, uma saída binária pra gente. Temos a tabela verdade de um octal, e um binário. E eu quero que vocês notem que essa tabela verdade aqui, ela tá diferente porque o nível lógico que ele está dando importância para esse caso aqui é o nível lógico 0. Então, a ideia aqui é que se todos estiverem ligados, exceto um, né, por exemplo, nessa segunda linha aqui, ó, se todos estiverem ligados, exceto o A1, aí o valor vai ser 1. Essa tabela verdade aqui funciona da mesma forma, né? A análise, toda aquela coisa de tirar uma expressão booleana é a mesma coisa, só que agora ela deu uma ênfase, né, no nível lógico 0, mas funciona da mesma forma. Aqui embaixo a gente tem como seria, né, esse codificador octal para binário, o circuito dele. E note que a maioria aqui, ó, todas as entradas
elas estão sendo barradas, né? Porque a gente está dando importância oh meu Deus, pro nível lógico 0. Aqui embaixo, a gente vai começar a entrar em tipo de codificador que é bem importante, vamos dizer assim, que é um codificador com exclusividade de uma entrada acionada por vez. O que isso significa? Quer dizer que a gente vai ter diversas entradas e cada entrada nesse codificador vai nos dar um valor que vai ter que ser o valor que vai sair aqui de A0 a A2. Deixa eu passar aqui para baixo que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, temos o E1. Se o E1 estiver ligado, né, a entrada E1, essa vai ter que ser a saída aqui, ó. Obrigatoriamente essa vai ter que ser a saída, né? 0, A2 0, A1 0 e A0 1. Se a única entrada que estiver ativa for E2, aí a gente vai ter que a saída tem que ser exatamente 0, 1 e 0. O E3 aqui, 0, 1, 1. O E4, 1, 0, 0. E a ideia da exclusividade, né, da prioridade que a gente vai ter que dar aqui embaixo, nossa, que incrível. A ideia dessa prioridade é que o E tem prioridade sobre o E2, né, o E1 tem prioridade sobre o E2, o E2 tem prioridade sobre o E3 e o E3 tem prioridade sobre o E4. Então quer dizer que em qualquer situação, se o E1 estiver ligado, eu não me importo com o E2, eu não me importo com o E3, eu não me importo com o E4. O resultado vai ser esse. Se aqui o nosso E1 estiver zerado e o nosso E2 estiver ligado, eu não me importo com o E3, não me importo com o E4. Este vai ser o meu resultado. Então vamos fazer aqui, né, as situações que a gente tem. Todos estão zerados aqui. Note que a gente não tem uma coisa escrevendo que para qualquer outra situação essa saída, né, esse resultado. Mas vamos colocar para que não se confunda com nenhum dessas entradas aqui. Lembrando que cada uma dessas saídas aqui, elas são meio que exclusivas, né? Este valor é exclusivo para esse E1, este valor é meio que exclusivo para esse E2. Então a gente vai utilizar um que não está sendo utilizado aqui dentro. Vamos utilizar então o 0, 0, 0. Beleza, né? Fácil de se entender. Vamos lá então agora para partir para a parte de prioridade. Eu vou dar minha prioridade, na real, né? Melhor, vou dar minha prioridade em E4, né? O E4 vai ser o mais prioritário e o E1 vai ser o menos. Eu falei ali anteriormente inverso disso, mas vamos fazer dessa forma que fica mais bonito, né? O 4 por ser maior e tal. E o valor também aqui por ser maior. Vamos lá. O E1 aqui, ele é o que tem menos prioridade, mas ele é o único que está ativo. Então a gente vai botar o valor que é o dele, 0, 0, 1. Na segunda situação, a gente já tem que o E2 se ativa. O E2 ele tem mais prioridade que o E1. Ou seja, nessa situação aqui que só tem o E2 ligado, a gente vai ter 0, 1, 0. E nessa quarta situação que o E2 e o E1 estão ligados, a gente vai dar prioridade para o E2. Então o valor aqui vai ser do E2 e não do E1. O E1 é ignorado, basicamente. Na quinta situação, o E3 está ligado. E note que, né, vai continuar ligado aqui para as outras situações. E as outras situações que a gente tem aqui, ó, note que variam entre E2 ligado, E1 ligado. Mas a gente está desconsiderando esses valores aqui, porque E3 tem prioridade sobre todo mundo. Então E3, neste caso aqui, todos esses casos aqui que tem E3 ligado e o E4 aqui desligado, a gente vai colocar o valor de E3, que é 1, 0, 1, 1. Aqui 0, 1, 1, mesmo que o E1 e E2 estejam ligados, o E3 tem prioridade. E aqui a gente finaliza. Finalizamos o E3. E o E4 que vai estar ligado aqui. O E4 ele é o mais prioritário, ele tem mais prioridade em relação a todo mundo. Então eu vou ignorar todo o resto aqui, porque, né, esse é o valor que eu tenho que estar dando prioridade. Então, toma, tim, toma, e não vou copiar, né, não vou falar tudo isso, mas todo o resto aqui vai ser 0, 0, até esse último aqui, em que todos estão ligados, e o E4 tem prioridade sobre todo mundo. Um uso, né, desse tipo de lógica seria, por exemplo,
se cada um desses E's aqui fosse, por exemplo, temperaturas. Então, 6,4 seria 60 graus, E3 seria 40 graus, E2 20 graus e o E1 ali 0 graus, vamos dizer assim. Quando eu tô com um termômetro, eu espero que ele me mostre sempre a maior temperatura que tá no lugar, né? Eu não quero que ele me mostre qualquer temperatura, uma média da temperatura, não quero que ele me mostre a menor temperatura, dependendo do termômetro, mas né, comumente a gente tenta pensar que ele vai dar a temperatura maior que ele está conseguindo registrar. E note que se eu estiver registrando, né, se eu estiver registrando 40 graus, 20 graus e 0 graus, um termômetro mais comum, a ideia é que ele represente o 40 graus pra gente, mesmo que ele esteja detectando, né, esses outros graus de temperatura, 40 graus é maior e então ele tem prioridade, né, o valor dele tem prioridade para ser mostrado. Isso é uma maneira de a gente tentar, né, pensar em codificadores. Aqui embaixo temos o codificador, né, com várias entradas e prioridade, e temos também, né, especificado o nosso outro aqui para casos que não tem que não estejam ligados esses aqui bonitinho. E aqui está o circuito, né, o último slide, está o circuito aqui de um codificador, com prioridade em relação a 1, E4 aqui e tal. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido explicar essa parte aqui de forma clara. Acredito que né, essa parte não é muito mais prática, é bem mais só entender a diferença de codificador e decodificador, saber que existe portas enable e também toda aquela ideia de prioridade. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, deixa um comentário nesse vídeo. Pode me encontrar na faculdade que eu respondo qualquer dúvida. Qualquer erro, né, qualquer coisa que não esteja muito correta nesses vídeos, pode avisar que eu edito, que eu regravo a parte, tento me explicar de outra forma. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.